Olá, meus seguidores, sejam muito bem-vindos ao canal Portugal Legal. Hoje nós teremos um vídeo que trata a respeito dos compromissos dos contribuintes para com a autoridade tributária aduaneira, como é conhecida as finanças. Todo aquele que tem rendimentos em Portugal, todo aquele que tem uma empresa, todo aquele que é assalariado, que tem um contrato de trabalho, ou todo aquele que tem o tal do recibo verde, e com isto ele presta serviços para a comunidade, ele tem remuneração e, diante desta situação, ele se enquadra como um contribuinte para o Estado português, porque ele tem parte do rendimento dele que é devido ao Estado. E isto é o momento, este é o momento em que nós começamos a nos preocupar com o calendário que as finanças tornaram público e, dentre alguns destes compromissos que a gente tem, nós temos duas situações que estão próximas de vencer. Uma delas é a comunicação do agregado familiar e a outra é relacionada à validação das faturas. Mas vamos então falar da primeira, que é a comunicação do agregado familiar para as finanças. Nós vamos rodar a nossa introdução e em seguida voltamos com a matéria. É uma matéria rápida, sucinta, não é nada muito alongado, é bastante simples, mas é importante lembrar que este compromisso está vencendo. Olá, vamos então à matéria de hoje, que trata da comunicação do agregado familiar. O agregado familiar não é nada mais, nada menos do que a forma como é composto o grupo familiar daquele cidadão que vai prestar a declaração para o IRS, ou seja, para as finanças no momento oportuno. Um pouco diferente do que no Brasil, evidente, estamos em Portugal. No Brasil, o que a gente faz? Quando declara o seu imposto de renda, uma vez por ano, todas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas devem fazer a declaração anual. O que acontece? Nesta declaração, você faz menção aos seus dependentes econômicos, aqueles que dependem de sua renda, para os quais você destina uma parte da sua renda para custeio, para estudo, e aí você tem os abatimentos, enfim, é o seu dependente econômico. Ele é declarado juntamente naquele documento, naquela declaração que você faz anualmente. Aqui em Portugal também é assim, porém, nós temos uma diferença. Nós temos um período em que nós temos de informar a autoridade tributária como é composto o nosso grupo familiar, até o dia 31 de dezembro de 2020. A declaração é feita mais tarde, então são várias etapas que devem ser vencidas. Eu preciso declarar a composição do meu agregado familiar, ou do grupo familiar, como nós chamamos lá no Brasil. Depois eu tenho uma época em que eu tenho que validar faturas, ou seja, uma empresa que tem várias atividades econômicas pode emitir faturas, e eu sou o consumidor, então eu adquiro este produto ou este serviço dessa empresa. Só que a finança não sabe para exatamente que tipo de despesa eu vou lançar na minha declaração. Porque esta atividade econômica daquela empresa, daquele fornecedor, ela é bastante ampla. Pode ter 2, 3, 4, 5 atividades econômicas diferentes, códigos diferentes que as finanças precisam, que sabem que elas existem, porque sabem que existe este fornecedor, mas, para mim, contribuinte, eles não sabem como eu vou declarar isto. Então, existem faixas diferentes de abatimento, de deduções, de restituições, e isto deve ser feito também num determinado prazo. E é antes ainda da entrega da declaração. Porque quando eu vou entregar a declaração, as finanças já sabem
o que eu tenho de despesas e como elas estão classificadas. Este prazo também está por vencer agora nos próximos dias. Mas o que nos trouxe hoje para o canal foi a lembrança de que amanhã, dia 19 de fevereiro, é o último dia para você comunicar o seu agregado familiar. Eu vou colocar, inclusive, aqui na tela para os senhores a página da Autoridade Tributária Aduaneira, aonde consta a comunicação do agregado familiar, prorrogação do prazo. Mas esta prorrogação já ocorreu, né? Isto aqui já é uma notícia que já saiu há alguns dias atrás e, vale lembrar, até o próximo dia 19 de fevereiro, portanto, é amanhã. Então, nós estamos diante do último dia em que este tipo de informação deve ser prestada. Se você não presta, o que acontece? Se você não presta, você está sujeito no momento de fazer a sua declaração, você pode até ter um prejuízo, porque o grupo familiar está composto de uma forma como estava na declaração, né, que fez no ano passado, que seria até 31 de dezembro de 2019. Você apresentou essa declaração em 2020. Agora, nós temos que falar sobre a composição do grupo familiar de 2020. Vai ser apresentada a declaração em 21. E assim sucessivamente. Por que isto é tão importante assim? Para os efeitos, e aqui eles ainda mencionam, para os efeitos da obtenção de apoios sociais, bem como o apuramento do enquadramento dos dependentes em guarda conjunta e residência alternada. Por quê? De um ano para o outro isto pode mudar. A pessoa que é dependente deixa de ser, ou a pessoa não era e passa a ser, e aí você tem que fazer os ajustes financeiros na sua declaração do IRS. Esta é a importância de fazer este informativo, de fazer esta declaração para as finanças. E como eles próprios mencionam aqui, isso já deveria de ter inclusive encerrado este prazo, mas em razão do grande número de acessos ao sistema, eles tiveram dificuldade, não conseguiram processar e atender todas as pessoas, eles perceberam que os acessos continuavam e aí resolveram prorrogar até o dia 19. Portanto, é amanhã. Com relação ao outro prazo que nós falávamos anteriormente, que está relacionado à validação das faturas, nós ainda temos algum prazo mais adiante aí e sobre isso nós inclusive iremos fazer um outro vídeo, não só comunicando, mas também nós vamos mostrar para vocês como é que isto é feito na página das finanças. Então, se você não sabe, se você tem dúvidas com relação a isso, fique ligado, se inscreva no canal para não perder o vídeo, porque nós vamos postá-lo aqui nos próximos dias. E além de se inscrever, não esqueça, marque o sininho na página do YouTube, porque daí você não precisa voltar ao canal e ver se o vídeo já saiu ou não. Por quê? Porque o YouTube lhe avisa automaticamente. Você não precisa se preocupar com esta postagem, porque ela vai ser automática. Postou, você recebe a informação. Ok? Seria isto para o dia de hoje. Não percam então o prazo, é amanhã, último dia. Ok? Um grande abraço, saudações a todos e até a próxima.